O vestido preto ainda estava pendurado no meu guarda-roupa quando percebi que havia enterrado mais do que meu marido, Ricardo, naquela terça-feira de manhã. Eu havia enterrado 23 anos de acreditar que conhecia meu próprio filho. Parada na nossa cozinha vazia, 3 dias após o velório, eu encarava o empadão intocado que Dona Fátima tinha trazido. O silêncio era diferente agora. Não a quietude pacífica do fim de tarde, mas o eco oco de uma casa onde segredos tinham vivido mais tempo que o amor. O telefonema da minha irmã, Alice, ainda ressoava nos meus ouvidos. Helena, tem algo nesta foto que tirei sem querer durante o culto. Algo na expressão do Daniel quando ele pensou que ninguém estava olhando. Eu devia ter pedido a ela para apagar. Devia ter dito que o luto faz as pessoas parecerem estranhas, que meu filho estava apenas processando a morte do pai do seu próprio jeito. Mas eu não disse, porque em algum lugar na parte mais profunda do meu coração, eu já sabia o que ela havia capturado. Daniel tinha ficado longe de mim durante toda a cerimônia. Não ao meu lado, onde um filho de luto deveria estar, mas do outro lado do corredor, com pessoas que eu nunca tinha visto, colegas do seu escritório de advocacia, vizinhos daquele bairro nobre onde ele morava agora. A cada vez que eu estendia a mão para a dele durante as palavras do pastor, ele achava um jeito de se afastar. Eu disse a mim mesma que era choque. Homens se lamentam de forma diferente, eu raciocinei. O ataque cardíaco súbito do pai havia pego todos nós desprevenidos. Mas aí vieram os cochichos. O jeito como as conversas paravam quando eu me aproximava de grupos de condolentes. O jeito como a esposa de Daniel, Isabela, não olhava nos meus olhos e ficava checando o celular com pequenos toques urgentes de seus dedos bem feitos. A mãe precisa entender, ouvi Daniel dizer para alguém durante a recepção. Ele não sabia que eu estava logo ali na esquina, perto da cozinha da igreja, segurando 2 xícaras de café que haviam esfriado nas minhas mãos trêmulas. O pai deixou bem claros os sentimentos dele antes de morrer. A casa, as contas, tudo foi decisão dele. A casa, nossa casa, aquela onde Daniel havia aprendido a andar de bicicleta na garagem, onde eu o havia ensinado a fazer panquecas nas manhãs de domingo, onde Ricardo e eu tínhamos planejado nossa aposentadoria juntos há apenas 6 meses. Eu não entendi na época, mas eu devia ter prestado atenção no jeito como meu marido, Ricardo, havia se distanciado nos seus meses finais. Como ele havia começado a receber ligações importantes na garagem, falando baixo num tom que eu não conseguia ouvir direito através da janela da cozinha. Como ele havia começado a cuidar de toda a nossa papelada sozinho, dizendo que eu já tinha preocupação suficiente com meu trabalho de meio período na biblioteca. Você não precisa se estressar com finanças, Lena, ele diria, usando o apelido que só ele podia usar. Eu tenho tudo sob controle. Parada naquela cozinha agora, percebi que controle tinha sido a palavra de ordem, não parceria. Não a tomada de decisões compartilhada que havia definido nosso casamento por mais de 2 décadas. Controle. Alice chegou 1 hora depois com a fotografia impressa em papel fotográfico brilhante que parecia claro demais para seu conteúdo sombrio. As mãos dela tremiam enquanto ela a colocava na mesa de jantar. A mesma mesa onde Ricardo e eu havíamos tomado café da manhã juntos há apenas 2 semanas. Antes que o coração dele parasse no estacionamento do supermercado. Olha para o rosto do Daniel, ela sussurrou, apontando para o fundo do que deveria ter sido uma simples foto dos arranjos de flores. Ali estava ele, meu filho, parado com 2 homens de ternos caros. Mas não era tristeza em sua expressão, era satisfação. A aparência de alguém que acabara de receber a confirmação de algo que estava esperando. Um dos homens estava lhe entregando um envelope, e Daniel estava sorrindo. Sorrindo. No funeral do pai. Quem são esses homens? Alice perguntou, sua voz quase inaudível. Eu estudei seus rostos, tentando encaixá-los entre os colegas de trabalho ou velhos amigos de Ricardo. Mas não eram rostos que eu reconhecia de 23 anos de piqueniques da empresa e festas de fim de ano. Eram estranhos que de alguma forma conheciam meu filho bem o suficiente para conduzir negócios no enterro do pai dele. Naquela noite, liguei para a casa do Daniel. Isabela atendeu, a voz artificialmente vibrante do jeito que as pessoas soam quando estão se esforçando demais para parecerem normais. Ah, Helena! Oi, o Daniel não pode atender agora. Ele está resolvendo uns arranjos.
Arranjos. Como se a morte viesse com uma lista interminável de tarefas burocráticas que só ele pudesse gerenciar. Como se eu, a viúva, a mulher que havia compartilhado a cama e os sonhos de Ricardo por mais de 2 décadas, fosse de alguma forma desqualificada para participar do rescaldo da morte do meu próprio marido. Que tipo de arranjos? Perguntei, surpreendendo-me com a firmeza da minha voz. Coisas legais. Você sabe como os espólios podem ser complicados. Daniel está apenas garantindo que tudo seja resolvido corretamente. Coisas legais. Complicações de espólio. Estas eram frases que eu nunca tinha ouvido aplicadas à nossa vida simples. Tínhamos a casa, nossa caderneta de poupança, a pensão modesta de Ricardo. Nada que devesse exigir equipes de advogados ou trocas secretas de envelopes em funerais. Naquela noite, deitei na cama que havia dividido com Ricardo e tentei juntar os sinais que eu tinha perdido. O jeito como ele havia começado a proteger o computador com senha. O jeito como ele havia parado de me pedir opinião sobre decisões financeiras. O jeito como nossas conversas tinham se concentrado cada vez mais em assuntos práticos, listas de supermercado e consultas médicas, em vez dos sonhos e planos que sempre nos conectaram. O mais preocupante era como Daniel havia começado a visitar com mais frequência naqueles meses finais, mas sempre quando eu estava no trabalho. Eu voltava para casa e encontrava evidências da presença dele, xícaras de café na pia, papéis espalhados na escrivaninha de Ricardo, o cheiro persistente do seu perfume caro na sala de estar. Daniel passou aqui, Ricardo diria casualmente, como se essas visitas fossem espontâneas em vez de cuidadosamente cronometradas. Só para dar uma olhada. Mas agora eu me perguntava o que eles realmente estavam discutindo na minha ausência. Que documentos tinham sido revisados? Que decisões tinham sido tomadas? Que planos tinham sido formulados para um futuro que aparentemente não me incluía? Se você gosta de histórias emocionantes como esta, por favor, se inscreva. Estamos tentando alcançar 1000 amigos aqui. E me diga, de que cidade você está assistindo? Encontro força em saber que estamos conectados apesar das distâncias. A fotografia ficou na minha mesa de cabeceira, o sorriso satisfeito de Daniel assombrando minhas tentativas de dormir. Amanhã, decidi, eu começaria a procurar por respostas. Eu examinaria cada pedaço de papelada que Ricardo tinha escondido de mim, cada senha que ele tinha mudado, cada segredo que ele tinha guardado. Porque o que quer que meu filho tivesse orquestrado, o que quer que meu marido tivesse concordado, eu ainda estava viva para descobrir. E apesar do peso esmagador da traição que estava se instalando em meus ossos, eu não estava pronta para desaparecer silenciosamente em qualquer canto que eles tivessem preparado para mim. A mulher que havia criado Daniel, que havia amado Ricardo, que havia construído esta vida um dia cuidadoso de cada vez. Ela merecia saber o que tinha sido roubado dela, mesmo que a verdade doesse mais do que as mentiras jamais doeram. O cofre estava no guarda-roupa do Ricardo como uma pequena acusação de metal. Eu havia passado por ele todas as manhãs por 3 anos, presumindo que continha nossos papéis de seguro e certidões de nascimento. Agora, segurando a pequena chave que encontrei presa com fita adesiva embaixo da gaveta da escrivaninha dele, minhas mãos não paravam de tremer. Dentro, debaixo dos documentos esperados, encontrei uma pasta marcada, Daniel Particular. Meu coração martelava contra minhas costelas, enquanto eu a abria para descobrir extratos bancários de contas que eu nunca tinha visto, todos com o nome de Ricardo, junto com a assinatura do nosso filho. Transferências. Dezenas delas. Dinheiro saindo da nossa poupança conjunta para essas contas ocultas. 50 mil reais de cada vez. As datas contavam uma história na qual eu não queria acreditar. Começando 18 meses atrás, logo após a promoção de Daniel a sócio júnior em seu escritório de advocacia. O extrato final era datado da semana anterior à morte de Ricardo. Saldo: 347 mil reais. Quase tudo o que tínhamos economizado para nossa aposentadoria. Sumiu. Afundei-me no chão do nosso quarto, papéis espalhados ao meu redor como evidência de um crime que eu estava apenas agora descobrindo. Ricardo não tinha morrido me deixando financeiramente segura, como eu presumi. Ele tinha morrido me deixando quase sem nada, e nosso filho havia estado lá em cada passo do caminho, guiando o processo. O telefone tocou 3 vezes antes que eu encontrasse coragem para ligar para Daniel.
Quando ele atendeu, sua voz carregava aquele tom profissionalmente distante que ele havia aperfeiçoado desde que se juntara ao escritório de advocacia. Mãe, eu ia te ligar mais tarde. Como você está se aguentando? Eu encontrei algo, Daniel, no guarda-roupa do seu pai. A pausa se esticou tanto que me perguntei se havíamos sido desconectados. Quando ele falou novamente, suas palavras vieram cuidadosamente medidas, como se estivesse lendo um roteiro que havia preparado para este momento. Mãe, acho que você pode estar confusa. Os arranjos financeiros do pai eram complicados. É por isso que ele me pediu para ajudar a organizar tudo antes que... Antes do quê? Minha voz saiu mais aguda do que eu pretendia. Antes que ele morresse? Ou antes que eu descobrisse o que vocês dois estavam planejando? Não há nada para descobrir. O pai queria garantir que seus ativos estivessem protegidos. Planejamento patrimonial, considerações fiscais, questões legais que você não entenderia. Aí estava. A dispensa que eu vinha ouvindo com mais frequência no último ano, entregue no mesmo tom paternalista que Daniel usava com o advogado oposto em seus casos judiciais. A suposição de que eu era muito simples para compreender conceitos que afetavam minha própria vida. Eu entendo que nossas economias de aposentadoria se foram, Daniel. Eu entendo que você ajudou a fazer isso acontecer. Outra pausa. Então, com a fria eficiência que o havia tornado bem-sucedido em sua profissão, acho que você precisa falar com alguém sobre isso, mãe. Um consultor financeiro. Alguém que possa explicar as decisões do pai em termos que você achará menos esmagadores. A linha ficou muda. Meu filho havia desligado na minha cara. Olhei para o telefone silencioso, lembrando-me do garotinho que costumava engatinhar no meu colo quando tempestades o assustavam. O adolescente que me ligava da faculdade todo domingo, compartilhando histórias sobre suas aulas e pedindo a receita do meu biscoito de chocolate, quando aquela pessoa havia sido substituída por este estranho que falava comigo como se eu fosse um cliente incômodo em vez da mulher que o havia dado à luz. A resposta veio quando encontrei a senha do computador de Ricardo, escrita num pedaço de papel dobrado atrás dos extratos bancários. Isabela 2019, o ano em que Daniel se casou com a esposa. Até o acesso mais privado de Ricardo tinha sido dedicado a celebrar a nova vida do nosso filho, enquanto desmantelava sistematicamente a minha. O histórico de e-mails dele revelou meses de correspondência com consultores financeiros, advogados e o próprio Daniel. Mensagens discutindo estratégias de proteção patrimonial e garantindo a estabilidade futura de Daniel. Não o nosso futuro, não a minha segurança. O futuro de Daniel, comprado com o dinheiro que Ricardo e eu havíamos economizado juntos, moeda por moeda, sacrifício por sacrifício, ao longo de mais de 2 décadas de sonhos compartilhados. Um e-mail, enviado apenas 3 semanas antes da morte de Ricardo, fez meu estômago se contrair. Daniel, conforme nossa discussão, a transferência final está completa. Helena não precisa saber os detalhes agora. Ela tem o suficiente para lidar com sua rotina de meio período e sua tendência a se preocupar. Quando chegar a hora, você será capaz de guiá-la através da transição. Ela entenderá que é para o melhor. Sua tendência a se preocupar. Como se minha preocupação com nossa segurança financeira fosse uma falha de caráter, em vez de um comportamento adulto responsável. Como se 23 anos de gerenciar nosso orçamento doméstico, esticar cada real e contribuir com meus próprios ganhos para nossos objetivos compartilhados tivessem de alguma forma me desqualificado para participar de decisões sobre o nosso dinheiro. Imprimi cada e-mail, cada extrato bancário, cada documento que provava o que eles haviam feito. A evidência encheu uma pasta amarela que ficava mais pesada a cada página. Pesada não apenas com papel, mas com a esmagadora percepção de que meu marido e meu filho haviam conspirado para me apagar da minha própria vida. Naquela noite, liguei para minha irmã Alice novamente. A voz dela era gentil, mas firme, quando expliquei o que havia descoberto. Lena, você precisa de um advogado, não o tipo de advogado de Daniel. Alguém que trabalhe para você, não contra você. Mas o dinheiro já se foi. O que um advogado pode fazer agora? Talvez nada, talvez tudo. Mas você não pode simplesmente aceitar isso. Ricardo pode ter feito essas transferências, mas se você puder provar que não foi informada, se você puder mostrar que ele foi influenciado... Influenciado. A palavra pairou entre nós.
pesada com implicações que eu não estava pronta para examinar. Daniel havia manipulado o pai? Ele havia explorado o amor de Ricardo por ele? Seu desejo de prover o futuro do filho? Ou Ricardo havia tomado essas decisões voluntariamente, acreditando que sua esposa era muito frágil, muito simples, muito sem importância para merecer uma voz na determinação do seu próprio destino? A manhã seguinte trouxe uma carta registrada do escritório de advocacia de Daniel. Não do próprio Daniel, mas dos sócios, entregue com todo o peso oficial do seu papel timbrado. Assinei com mãos que haviam ficado mais firmes durante a noite, alimentadas por uma raiva que estava finalmente superando meu choque. Dentro, a linguagem jurídica envolvia uma mensagem simples. A casa estava sendo vendida para liquidar as dívidas do espólio. Eu tinha 60 dias para desocupar a propriedade onde eu tinha vivido por 18 anos, onde eu tinha criado meu filho, onde eu tinha planejado passar o resto da minha vida. O texto sugeria que eu talvez quisesse considerar arranjos de casa de repouso mais apropriados para uma mulher nas suas circunstâncias. A assinatura de Daniel aparecia no rodapé, não como meu filho, mas como o representante legal do espólio. Eu li a carta 3 vezes, cada passagem revelando novas camadas de crueldade calculada. O momento era deliberado, entregue apenas dias após o funeral, quando o luto deveria me tornar complacente e grata por qualquer orientação que meu filho bem-sucedido pudesse fornecer. A linguagem foi escolhida para me fazer sentir indefesa, para enfatizar minhas circunstâncias, em vez de reconhecer meus direitos. Mas algo havia mudado durante a longa noite que passei lendo os e-mails de Ricardo. A mulher que havia aceito 23 anos de casamento acreditando que seu marido sabia das coisas estava desaparecendo. Em seu lugar estava alguém mais dura, mais clara, menos disposta a aceitar as definições de outras pessoas sobre o que ela merecia. Dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei na pasta amarela com tudo mais que eu havia descoberto. Então peguei o telefone e liguei para o número que Alice havia me dado. Uma advogada que se especializava em casos em que membros da família haviam sido injustamente excluídos de decisões financeiras. A recepcionista agendou um horário para a tarde seguinte. Quando ela pediu uma breve descrição da minha situação, me peguei falando com uma clareza que me surpreendeu. Meu marido e meu filho roubaram minhas economias de aposentadoria e agora estão tentando roubar minha casa. Eu preciso de alguém para me ajudar a entender quais opções legais eu posso ter. As palavras soaram estranhas na minha boca, muito diretas, muito acusatórias para a mulher que eu havia sido treinada para ser. Mas elas também soaram verdadeiras de maneiras que ser educada e compreensiva nunca foi. Ao desligar o telefone, vi meu reflexo no espelho do corredor. O rosto que me encarava ainda estava marcado pelo luto, ainda mostrando a exaustão da perda recente. Mas havia algo novo nos meus olhos, algo que não estava lá durante o funeral ou nos dias confusos que se seguiram. Não era raiva, exatamente. Era reconhecimento. O reconhecimento que vem quando você finalmente para de dar desculpas para pessoas que pararam de tratá-la com decência humana básica. Amanhã, eu começaria a lutar. Hoje à noite, eu me sentaria com a evidência da minha traição e me permitiria sentir todo o peso do que havia sido roubado de mim. Não apenas dinheiro, mas confiança. Não apenas segurança, mas dignidade. Não apenas um futuro, mas o passado que eu havia acreditado termos compartilhado como família. Mas eles não contaram com uma coisa. A mulher que eles dispensaram como muito simples para entender assuntos financeiros complicados havia passado 23 anos gerenciando assuntos emocionais complicados. E eu estava prestes a lhes mostrar exatamente o quanto eu havia aprendido. O escritório da advogada cheirava a couro caro e velhas frustrações. Patrícia Almeida, uma mulher na casa dos 50, com cabelos prateados e olhos perspicazes, revisou minha pasta com a minúcia de alguém que já tinha visto esta história antes. Senhora Helena, não vou mentir para você. O que eles fizeram foi legal, antiético, cruel, mas legal. Seu marido tinha o direito de transferir ativos conjuntos, e seu filho estava dentro dos seus direitos de aceitá-los. As palavras caíram como pequenas marteladas, cada uma delas cravando a realidade que eu esperava evitar. Então não há nada que eu possa fazer? Eu não disse isso. Patrícia se inclinou para a frente, sua voz ganhando uma intensidade que sugeria que ela havia lutado batalhas como esta antes.
Legal não significa certo. E legal não significa final. Existem maneiras de contestar isso, especialmente se pudermos provar influência indevida ou exploração financeira de uma pessoa idosa. Idoso. Ricardo tinha 62 anos quando morreu, dificilmente um ancião. Mas eu entendi o que ela queria dizer. Vulnerável de maneiras que o tornavam suscetível à manipulação por alguém em quem ele confiava completamente. Será caro, Patrícia continuou. E será feio. Seu filho vai lutar com recursos que você não tem. Você está preparada para esse tipo de guerra? Pensei na voz de Daniel me dispensando no telefone, seu tom clínico quando ele havia desligado na minha cara. Eu não quero uma guerra. Eu quero minha vida de volta. Às vezes essas são a mesma coisa. Naquela noite, eu fiz algo que não fazia há meses. Eu cozinhei o prato favorito de Daniel, lagarto assado com batatas e cenouras. A receita que a avó dele me ensinou quando ele ainda era pequeno o suficiente para ficar de pé numa cadeira da cozinha ao meu lado, ansioso para ajudar. Eu preparei a mesa para dois com a nossa louça fina, acendi velas e liguei para convidá-lo para jantar. Isabela atendeu novamente, a voz tensa com o esforço de permanecer educada. Helena, isso é tão gentil, mas Daniel tem um jantar com um cliente esta noite. Talvez em outra ocasião? E amanhã? Ou neste fim de semana? As coisas estão muito ocupadas agora, com as questões do espólio e... Bem, você entende. Não, eu não entendia. Eu entendia que meu filho estava me evitando, que a esposa dele estava dando desculpas, que de alguma forma eu havia me tornado um inconveniente na vida da família que eu havia ajudado a criar. Mas tentei mais uma vez, do jeito que as mães fazem quando não conseguem aceitar que seus filhos pararam de precisar delas. Eu encontrei alguns álbuns de fotos que Ricardo guardava no escritório. Fotos de Daniel bebê, dos eventos da escola dele. Pensei que Daniel pudesse querer vê-los antes que me forçassem a vender a casa, antes que tudo que nos conectava à nossa história compartilhada fosse espalhado para estranhos ou jogado fora. Vou mencionar a ele, Isabela disse, mas algo em seu tom sugeria que ela não o faria. Ele te ligará quando tiver tempo. Ele não ligou. O lagarto assado ficou intocado no meu balcão por 3 dias, até que eu finalmente o joguei fora. Louça e velas. E toda a esperança que eu havia envolvido na refeição, desaparecendo em sacos de lixo que pareciam mais pesados do que deveriam. Em vez disso, recebi uma ligação da assistente de Daniel. Não o próprio Daniel, mas uma jovem chamada Jéssica, que falava com a eficiência nítida de alguém, entregando uma mensagem pela qual havia sido paga. Senhora Helena, estou ligando em nome de Daniel Morrison sobre a liquidação do espólio. Ele queria que eu a informasse de que uma transportadora entrará em contato na próxima semana para discutir serviços de embalagem para sua transição. Transição. Outra palavra escolhida para fazer o deslocamento parecer uma progressão natural, em vez de despejo forçado da minha própria vida. Eu não preciso de serviços de embalagem. Não estou pronta para me mudar ainda. Eu entendo que isso é difícil, mas a venda da casa está prosseguindo conforme o cronograma. O Sr. Daniel achou que mudadores profissionais seriam mais fáceis para a senhora do que lidar com tudo sozinha. Sr. Daniel. A assistente dele estava chamando meu filho de Sr. Daniel enquanto discutia a destruição da minha segurança. Eu havia me tornado tão removida da vida de Daniel que até conversas sobre meu próprio deslocamento estavam sendo conduzidas através de intermediários. Diga ao Sr. Daniel que eu vou embalar meus próprios pertences. Obrigada. Vou transmitir a mensagem. Tenha um bom dia, Sra. Helena. Ela desligou antes que eu pudesse responder, deixando-me sozinha com a percepção de que meu filho estava agora me tratando como uma obrigação de negócios em vez de sua mãe. Os álbuns de fotos ficaram na minha mesa da cozinha, esperando por uma conversa que nunca viria. 3 volumes de memórias. Os primeiros passos de Daniel, sua formatura no ensino médio, férias em família onde ele ainda me abraçava sem constrangimento. Em cada foto, eu podia ver o amor no meu rosto, o orgulho nos olhos de Ricardo, a integridade de uma família que havia acreditado na sua própria permanência. Eu virei para uma página perto do meio do segundo álbum e encontrei uma foto da formatura de Daniel na faculdade. Ricardo e eu ladeávamos nosso filho em seu capelo e beca, todos nós sorrindo para a câmera com a alegria particular que vem de alcançar algo juntos.
Daniel tinha os braços em volta de nós dois, nos puxando para perto, e eu me lembrei de como ele havia insistido para tirarmos dezenas de fotos, porque queria se lembrar do momento exatamente. Olhando para aquela foto agora, me perguntei quando ele havia parado de querer lembrar. Quando eu havia me tornado alguém que ele preferia esquecer? A resposta veio na tarde seguinte, quando encontrei Isabela no supermercado. Eu estava na seção de hortifruti, comparando preços das maçãs com a atenção cuidadosa de alguém cujas circunstâncias financeiras tinham se tornado repentinamente precárias, quando notei ela no outro extremo do corredor. Por um momento, considerei fingir que não a tinha visto, evitar a conversa estranha que certamente se seguiria. Mas algo em mim se rebelou contra a ideia de me esconder da minha nora no supermercado do meu próprio bairro. «Isabela!» chamei, andando em sua direção com um sorriso que eu esperava parecer genuíno em vez de desesperado. Ela congelou como alguém pego num ato embaraçoso, sua mão apertando o cabo do carrinho. Quando ela se virou para me encarar, sua expressão estava cuidadosamente composta, mas não conseguia esconder o desconforto em seus olhos. «Oh, Helena. Oi.» A voz dela carregava o falso brilho de alguém que havia sido orientada sobre como lidar com este encontro. «Como você está? Estou me virando. Escuta, eu tentei ligar para o Daniel sobre aqueles álbuns de fotos que mencionei. Sim, ele me contou.» A interrupção de Isabela foi rápida, cortando minhas palavras antes que eu pudesse ganhar embalo. Ele disse que não precisa deles. Ele tem cópias digitais de tudo que é importante. Cópias digitais. Como se memórias pudessem ser reduzidas a arquivos em um computador, como se o peso físico de segurar nossa história compartilhada importasse menos do que o armazenamento conveniente. Não são apenas fotos, Isabela. É a infância dele, nossa família. Algumas delas são as únicas cópias que temos. Isabela mudou o peso do corpo, olhando em volta como se esperasse que alguém pudesse resgatá-la desta conversa. Helena, acho que talvez você esteja se apegando a coisas que Daniel já superou. Ele está tentando focar no futuro agora. O futuro. Um lugar onde eu aparentemente não existia. Onde 23 anos de amá-lo contavam menos do que qualquer nova vida que ele estivesse construindo sem mim. Eu sou a mãe dele, Isabela. Isso não é algo que ele pode superar. Por um momento, sua máscara composta escorregou, revelando algo mais duro por baixo. Daniel sente que o pai dele deixou muito claros os desejos sobre como as coisas deveriam ser conduzidas. Ele está apenas honrando esses desejos. Aí estava. A mentira que todos eles tinham concordado em contar, que Ricardo havia orquestrado tudo, que Daniel era meramente o filho obediente seguindo as instruções do pai. Como se os e-mails que eu havia encontrado não existissem. Como se o cronograma cuidadoso das transferências não tivesse revelado um plano mais deliberado. E quanto aos meus desejos? A pergunta saiu mais aguda do que eu pretendia, atraindo a atenção de outros compradores que fingiam estudar suas listas de supermercado enquanto claramente ouviam nossa troca. A voz de Isabela caiu para um sussurro, mas suas palavras carregavam aço. Helena, Daniel está tentando fazer com que isso seja o mais fácil possível para você, mas você não está facilitando para ele. Talvez fosse melhor se você lhe desse um pouco de espaço enquanto ele resolve tudo. Espaço, tempo, transições. Eles tinham um suprimento interminável de eufemismos para abandono, cada um projetado para fazer minha exclusão parecer temporária e razoável. Eu observei Isabela se apressar, as rodas do carrinho rangendo contra o chão polido, e senti algo se quebrar no meu peito que nada tinha a ver com luto, e tudo a ver com finalmente entender a verdade. Eles não estavam planejando me incluir eventualmente. Eles não estavam esperando pelo momento certo para explicar. Eles já haviam decidido como seria minha vida daqui para frente, e parecia um nada. Sem consulta, sem consideração, sem reconhecimento de que eu poderia ter opiniões sobre meu próprio futuro. Parada naquele supermercado, cercada pelos sons comuns de pessoas fazendo escolhas comuns sobre suas vidas comuns, percebi que tentar manter nosso relacionamento nos termos deles estava apenas permitindo que eles me tratassem pior. Cada telefonema que eu fazia dava a Daniel outra oportunidade de me dispensar. Cada convite que eu estendia dava a Isabela outra chance de dar desculpas. Cada gesto de amor maternal que eu oferecia estava sendo transformado em evidência da minha incapacidade de aceitar a nova realidade que eles haviam criado
sem a minha participação. A mulher que havia cozinhado lagarto assado e organizado álbuns de fotos e ligado para advogados na esperança de preservar alguma conexão com o filho, estava prolongando sua própria humilhação, mas havia outra mulher emergindo desses destroços. Uma que entendia que a dignidade às vezes exigia se afastar de pessoas que se recusavam a tratá-la com respeito básico, mesmo quando essas pessoas compartilhavam seu sangue e sua história. Essa mulher estava cansada de implorar por migalhas da mesa que ela havia ajudado a montar, e ela estava prestes a parar de pedir permissão para existir na sua própria vida. O silêncio na minha casa ficou mais profundo depois daquele encontro no supermercado. Não a quietude confortável das rotinas noturnas, mas o eco oco de uma vida sendo sistematicamente apagada. Parei de ligar para Daniel. Parei de cozinhar refeições elaboradas para uma pessoa só. Parei de fingir que manter a esperança exigia manter ilusões. Em vez disso, me vi atraída pelo escritório de Ricardo, uma sala na qual eu raramente havia entrado durante nosso casamento. Ele a chamava de seu santuário, o lugar onde ele lidava com assuntos de negócios, e assistia a programas de notícias financeiras que me aborreciam até as lágrimas. Agora eu entendia que tinha sido sua sala de planejamento, o espaço onde ele havia orquestrado o desmantelamento cuidadoso de tudo o que havíamos construído juntos. As gavetas da escrivaninha revelaram mais segredos que eu desejava nunca ter encontrado. Um segundo testamento, datado de apenas 2 meses antes de sua morte, deixando tudo para Daniel com um único parágrafo me mencionando. Para minha esposa Helena, confio que Daniel garantirá que ela seja provida de acordo com suas necessidades. Suas necessidades, conforme determinado por outra pessoa, em vez de reconhecidas como direitos que eu havia conquistado através de décadas de parceria. Havia e-mails impressos entre Ricardo e Daniel discutindo minha instabilidade emocional e minha tendência a reações dramáticas. Eles estavam construindo um caso contra mim, documentando instâncias onde eu havia expressado preocupação sobre nossas finanças ou questionado decisões nas quais eu não tinha permissão para participar. Minhas tentativas de comportamento adulto responsável tinham sido reformuladas como evidência da minha inaptidão para gerenciar minha própria vida. Um e-mail fez minhas mãos tremerem. Pai, você sabe que a mãe fica sobrecarregada por conceitos financeiros complexos. É melhor lidarmos com isso entre nós e dizermos a ela o que ela precisa saber quando chegar a hora. Ela nos agradecerá mais tarde por protegê-la do estresse, me protegendo. A mesma palavra que Patrícia, a advogada, havia usado ao descrever exploração financeira de idosos. Eles haviam se convencido de que roubar de mim era um ato de bondade, que me excluir da minha própria vida era uma forma de cuidado. Fechei o laptop e caminhei pela casa que estava perdendo, realmente a vendo pela primeira vez em meses. Cada cômodo continha evidências da vida que eu havia construído. A cozinha onde eu havia feito milhares de refeições, a sala de estar onde assistimos Daniel crescer de criança a adolescente, o quarto onde Ricardo e eu havíamos compartilhado sonhos que aparentemente apenas um de nós acreditava serem reais. Mas eles não tinham encontrado tudo. Eles não tinham pensado em procurar fundo o suficiente. 3 dias depois, os representantes da transportadora chegaram exatamente como Jéssica havia prometido. 2 jovens com pranchetas e fitas métricas, tratando meu deslocamento como qualquer outra ordem de serviço. Eles andaram pelos meus cômodos com distanciamento profissional, calculando metragem cúbica e discutindo logística, enquanto eu os seguia como um fantasma assombrando sua própria vida. Os móveis do quarto principal parecem ser de madeira maciça. Um deles disse ao outro: isso vai exigir estofamento extra e manuseio cuidadoso. Nossos móveis do quarto. A cômoda onde Ricardo havia escondido extratos bancários. A cama onde havíamos compartilhado 23 anos de conversas íntimas, onde ele havia me abraçado durante tempestades e me dito que me amava enquanto secretamente planejava minha destruição financeira. Na verdade, eu disse, surpreendendo-me com a firmeza da minha voz, eu não vou levar o conjunto do quarto. Eles olharam para mim com a expressão paciente de pessoas acostumadas a clientes emocionais tomando decisões irracionais. Minha senhora, talvez a senhora queira reconsiderar. Móveis de qualidade como este são caros para substituir. Tenho certeza que sim, mas eu não vou substituí-los.
O que eu não lhes disse foi que eu não suportava a ideia de dormir naquela cama nunca mais, de estar cercada por móveis que haviam testemunhado o engano do meu marido. Algumas traições contaminam tudo que tocam, e eu preferia recomeçar com nada do que carregar veneno para o que viesse a seguir. Depois que eles saíram, sentei-me na minha sala de estar vazia e liguei para Patrícia Almeida. Sua secretária me informou que contestar o testamento exigiria uma taxa de retenção de R$ 15.000, dinheiro ao qual eu não tinha mais acesso, graças às mesmas transferências que eu queria contestar. Poderíamos fazer um plano de pagamento? Perguntei, odiando o desespero que ouvi na minha própria voz. Senhora Helena, eu entendo sua situação, mas honorários advocatícios em casos como este podem facilmente chegar a R$ 50.000 ou mais. Mesmo com um plano de pagamento, a senhora estaria olhando para obrigações que provavelmente não pode cumprir. R$ 50.000. Mais do que eu havia ganhado em 2 anos na biblioteca. Mais do que existia na conta que Daniel de alguma forma havia negligenciado quando ele e Ricardo transferiram todo o resto. A conta que eles não sabiam porque eu a havia aberto 25 anos atrás, antes de conhecer Ricardo, quando eu ainda era Helena Souza e acreditava em guardar algo que pertencia apenas a mim. Eu entendo, eu disse a Patrícia. Obrigada pelo seu tempo. Naquela noite, dirigi até a pequena agência bancária do outro lado da cidade, onde eu havia mantido minha conta secreta por mais de 2 décadas. A mesma conta para a qual eu contribuía mensalmente, mesmo depois do casamento, depositando pequenas quantias que Ricardo nunca notou. R$ 20 aqui, 50 ali, dinheiro de aniversário de parentes, pagamento ocasional de horas extras da biblioteca. Tinha começado como um fundo de emergência pessoal, o tipo de independência que minha mãe havia me instado a manter. Nunca se deixe ficar completamente dependente de mais ninguém, ela havia dito. Nem mesmo de alguém que você ama. As pessoas mudam, as circunstâncias mudam, mas o dinheiro no seu próprio nome continua sendo seu. Eu me senti culpada pelo segredo por anos, especialmente durante nossos momentos mais felizes, quando o amor de Ricardo parecia inabalável e permanente. A conta parecia uma evidência de que eu não confiava totalmente no nosso casamento, que eu estava planejando o seu fracasso mesmo enquanto construía o seu sucesso. Agora eu entendi que alguns instintos são mais sábios do que pensamentos conscientes. Algumas formas de proteção são necessárias precisamente porque não podemos prever quando precisaremos delas. O saldo estava mais alto do que eu me lembrava. 73.000 reais. 2 décadas e meia de pequenos depósitos cuidadosos tinham se transformado em algo substancial. Não o suficiente para lutar contra os advogados de Daniel ou comprar outra casa, mas o suficiente para algo totalmente diferente. A Caixa, uma jovem com olhos gentis, processou minha consulta com discrição profissional. Gostaria de fazer alguma alteração na conta, senhora Helena? Não hoje, mas talvez eu precise acessar esses fundos em breve. Claro, apenas nos avise como podemos ajudar. Voltando para o meu carro, senti algo que não experimentava há semanas. Possibilidade. Não a possibilidade de retornar à vida que havia sido roubada de mim, mas a possibilidade de criar algo totalmente diferente. Algo que pertencia apenas a mim, construído sobre fundações que eles não podiam abalar porque nem sabiam que existia. Naquela noite, comecei a fazer listas. Não as listas práticas de coisas para embalar ou lugares para ir, mas inventários mais profundos de quem eu havia sido antes de me moldar às expectativas de outras pessoas. Helena Souza tinha sido uma pessoa diferente, mais independente, mais disposta a correr riscos, menos preocupada em manter a paz ao custo das suas próprias necessidades. Ela queria viajar, tinha sonhado em ver lugares sobre os quais só havia lido em livros. Ela havia falado em fazer aulas de arte, aprender a pintar paisagens que talvez nunca fossem penduradas em museus, mas que capturariam momentos que importavam para ela. Ela havia imaginado ter conversas com estranhos em cafeterias, fazer amigos baseada em interesses compartilhados, em vez de conveniência geográfica. O casamento havia refinado esses sonhos em formas mais práticas, férias em família para destinos seguros, projetos de arte que não interferiam nas tarefas domésticas, amizades que acomodavam as preferências de Ricardo e as necessidades de Daniel.
Eu havia me convencido de que essa evolução era natural, que crescer significava escolher a responsabilidade em vez dos desejos pessoais. Mas e se não fosse crescer? E se fosse apenas desistir? Peguei um mapa que não olhava há anos, espalhando-o sobre a mesa da cozinha como uma promessa. Alfinetes vermelhos marcavam lugares que eu sempre quis visitar. Pequenas cidades com histórias interessantes, parques nacionais com trilhas de caminhada, cidades conhecidas por seus museus de arte e locais de música. Lugares onde ninguém sabia que eu deveria ser grata por quaisquer sobras de existência que outras pessoas decidissem me conceder. Eu podia me dar ao luxo de passar semanas em qualquer um desses lugares, talvez meses, se eu escolhesse acomodações modestas e prazeres simples em vez de luxo. Eu poderia alugar um pequeno apartamento mês a mês, comprar suprimentos de arte, fazer aulas, conhecer pessoas que não sabiam nada sobre minhas perdas recentes e tudo sobre tópicos que me interessavam. Pela primeira vez desde a morte de Ricardo, senti-me empolgada com algo. Não a esperança desesperada que havia caracterizado minhas tentativas de preservar relacionamentos que já estavam mortos, mas a antecipação genuína sobre experiências que eu poderia criar para mim mesma. O telefone na gaveta permaneceu em silêncio, mas eu não verificava mais se a luz de mensagem estava piscando. As ligações de Daniel, se viessem, encontrariam um espaço vazio onde minha disponibilidade costumava esperar. Não era mais dor, era clareza. A mulher que havia passado semanas lamentando a perda de pessoas que escolheram excluí-la, estava desaparecendo. Em seu lugar, estava alguém mais difícil de dispensar, mais difícil de gerenciar, mais difícil de prever. Alguém que havia parado de pedir permissão para existir na sua própria vida e começou a fazer planos que não exigiam a aprovação ou participação de mais ninguém. Alguém que entendia que a melhor vingança contra pessoas que decidiram que ela não importava era prová-las irrelevantes para a sua felicidade. Eles lhe deram exatamente o que ela precisava para desaparecer de suas vidas completamente. Liberdade da obrigação de se importar com suas opiniões. E ela estava prestes a usá-la. A carta chegou numa terça-feira de manhã, 3 dias antes que os mudadores fossem agendados para embalar o que restava da minha vida. Não na caixa de correio com as contas e anúncios habituais, mas entregue em mãos por um mensageiro que exigia minha assinatura e esperou pacientemente enquanto eu olhava para o endereço de remetente desconhecido. Henriques, Williams & Associados. Um escritório de advocacia sobre o qual eu nunca tinha ouvido falar, com escritórios no distrito mais caro da cidade. O envelope parecia substancial, pesado com mais do que simples correspondência, e algo no meu estômago se apertou enquanto eu o levava para dentro. A carta estava datada em papel caro e assinada por alguém chamado Roberto Henriques, sócio sênior. Suas palavras eram formais, mas carregavam um tom de urgência que fez minhas mãos tremerem ao ler. Prezada senhora Helena, nosso escritório foi contratado para investigar certas irregularidades financeiras envolvendo o espólio de seu falecido marido. Temos razões para acreditar que a senhora possa possuir informações relevantes para nossa investigação. Poderia, por favor, entrar em contato com nosso escritório o mais breve possível para agendarmos uma reunião? Irregularidades financeiras. A frase pairou na minha mente como uma pergunta que eu não conseguia formular direito. Que irregularidades? Investigadas por quem? E por que um escritório de advocacia que eu nunca havia contatado estava de repente interessado nas informações que eu possuía? Eu li a carta 3 vezes, procurando por pistas sobre o que havia provocado este contato inesperado. Havia um número de caso referenciado no rodapé e uma nota de que o assunto envolvia potenciais transferências fraudulentas de ativos conjugais. Transferências fraudulentas. Alguém além de mim tinha notado que o dinheiro havia desaparecido de lugares onde pertencia. O telefonema que fiz para Henriques, Williams & Associados me conectou imediatamente a Roberto Henriques, o que parecia incomum para um escritório de advocacia ocupado. Sua voz era calorosa, mas profissional, e ele perguntou se eu poderia me encontrar com ele naquela tarde, em vez de esperar por um horário mais conveniente. O tempo pode ser um fator aqui, senhora Helena. A informação que a senhora pode fornecer pode ser crucial para resolver certas questões que surgiram. Que tipo de questões?
Eu preferiria discutir isso pessoalmente, se a senhora não se importar. Existem preocupações de confidencialidade que tornam as conversas por telefone desaconselháveis. Preocupações de confidencialidade. Como se alguém pudesse estar ouvindo minhas ligações, como se esta investigação tivesse ramificações além de uma simples revisão de espólio. Seu escritório ocupava o último andar de um edifício que dava vista para o distrito financeiro, tudo em madeira polida e luxo discreto. Roberto Henriques era um homem na casa dos 60, com cabelos prateados e o tipo de autoridade silenciosa que sugeria que ele havia lidado com assuntos delicados para pessoas poderosas. Seu aperto de mão era firme, sua maneira respeitosa, e ele me ofereceu café de um serviço que parecia mais caro do que meu orçamento mensal de supermercado. Senhora Helena, deixe-me começar dizendo que a senhora não está sob nenhuma suspeita de delito. Muito pelo contrário, na verdade. Fomos contratados pela SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, para investigar uma possível fraude envolvendo apólices de seguro de vida e serviços de planejamento sucessório. Apólices de seguro de vida. Ricardo havia aumentado sua cobertura significativamente cerca de 18 meses atrás, na mesma época em que as transferências ocultas começaram. Eu havia questionado a despesa, mas ele havia me assegurado que era um planejamento prudente para nossa segurança futura. Quais apólices estão sendo investigadas? Vários indivíduos que trabalharam com o mesmo consultor financeiro que seu marido usou. Um homem chamado Marcos Valadares, que tem vendido pacotes elaborados de planejamento patrimonial para homens no final dos 50 e início dos 60. Homens com ativos substanciais e membros da família mais jovens que poderiam se beneficiar de interpretações criativas da lei de herança. Marcos Valadares. Eu reconheci o nome dos e-mails de Ricardo, o consultor financeiro que havia ajudado a estruturar as transferências que me despojaram das minhas economias de aposentadoria. Ricardo o havia mencionado frequentemente durante aqueles meses finais, sempre com o tipo de respeito geralmente reservado para pessoas que confirmavam suas crenças existentes. O padrão é bastante sofisticado, Henriques continuou, espalhando documentos sobre a mesa de conferência. Valadares convencia seus clientes de que suas esposas eram financeiramente ingênuas, inadequadas para gerenciar heranças substanciais. Ele recomendava a transferência de ativos para filhos adultos, enquanto o marido ainda estava vivo, supostamente para fins fiscais e proteção patrimonial. Mas foi exatamente isso que aconteceu conosco. Sim, e então os maridos morriam inesperadamente. Ataques cardíacos, derrames, emergências médicas súbitas, deixando suas esposas sem nada enquanto seus filhos herdavam tudo. Os pagamentos do seguro de vida iam diretamente para os filhos também, já que as apólices tinham sido reestruturadas para excluir beneficiários conjugais. Um calafrio percorreu minha espinha. O ataque cardíaco de Ricardo havia sido súbito, inesperado. O médico havia dito que suas artérias mostravam mais bloqueio do que seus testes recentes haviam indicado, como se sua condição tivesse se deteriorado rapidamente em apenas alguns meses. A senhora está sugerindo que esses homens foram assassinados? Estou sugerindo que Marcos Valadares tinha acesso a informações médicas sobre seus clientes, e que vários deles morreram logo após reestruturar seus espólios de acordo com suas recomendações. A SUSEP quer determinar se existe um padrão que se estende além da coincidência. Henriques deslizou uma fotografia pela mesa. Marcos Valadares era mais jovem do que eu esperava, provavelmente na casa dos 40, com o tipo de charme treinado que sugeria que ele havia construído uma carreira convencendo pessoas a confiarem nele com suas decisões mais importantes. Entendemos que seu marido se encontrou regularmente com o Sr. Valadares durante seus meses finais. Esperamos que a senhora possa ter observado conversas ou comportamentos que pareciam incomuns. Pensei nos telefonemas secretos de Ricardo, seu súbito interesse em planejamento financeiro, sua crescente convicção de que eu precisava de proteção contra decisões complicadas, o jeito como ele havia começado a me tratar como uma criança intelectual que exigia gerenciamento cuidadoso, em vez de uma parceira que havia ajudado a construir tudo o que supostamente estávamos protegendo. Meu marido começou a me excluir das discussões financeiras cerca de 6 meses antes de morrer.
Ele dizia que eu não entenderia as complexidades envolvidas. Ele chegou a mencionar que não se sentia bem durante este período? Alguma mudança em sua saúde ou níveis de energia? A pergunta me atingiu como um golpe físico. Ricardo estava tomando novas vitaminas durante seus meses finais, suplementos que Marcos Valadares havia recomendado para saúde cardiovascular. Ele também estava consultando um novo médico para check-ups regulares, alguém que Valadares havia sugerido quando Ricardo expressou preocupações sobre seu histórico familiar de doenças cardíacas. Ele estava tomando suplementos e consultando um novo médico. Henriques fez anotações, sua expressão cuidadosamente neutra, mas de alguma forma transmitindo a gravidade do que eu estava revelando. Senhora Helena, preciso lhe perguntar algo difícil. A senhora estava ciente de que as apólices de seguro de vida do seu marido haviam sido alteradas para excluí-la como beneficiária? Não. Eu pensei... A percepção me atingiu com clareza devastadora. Daniel herdou o dinheiro do seguro também? 300 mil reais, pagos semanas após a morte do seu marido. Combinado com os ativos transferidos, seu filho herdou quase 700 mil reais, enquanto a senhora não recebeu nada. 700 mil reais. Mais dinheiro do que Ricardo e eu havíamos ganhado juntos em uma década, acumulado através de nossa economia cuidadosa e dos benefícios de seguro do empregador dele. Tudo isso foi para Daniel, que havia convencido o pai de que a mãe era muito instável emocionalmente para gerenciar sua própria segurança. Há algo mais, Henriques disse gentilmente. Descobrimos que seu filho estava com uma dívida significativa antes da morte do seu marido. A sociedade no escritório de advocacia dele exigiu um investimento financeiro substancial, e ele havia se endividado pesadamente contra ganhos futuros. A morte do seu marido resolveu a crise financeira dele completamente. As palavras caíram como golpes físicos. Daniel não estava apenas planejando seu conforto futuro. Ele estava resolvendo problemas financeiros imediatos usando dinheiro que pertencia a ambos os pais. As transferências não eram sobre proteger ativos familiares. Eram sobre redirecioná-los para cobrir dívidas sobre as quais eu não sabia nada. Acreditamos que Marcos Valadares mirava em clientes cujas situações familiares os tornavam vulneráveis a esse tipo de manipulação. Homens com ativos substanciais, relacionamentos fortes com seus filhos e esposas, que haviam sido convencidas de serem incapazes de independência financeira. O que acontece agora? Isso depende em parte do que a senhora está disposta a fazer. Se pudermos provar fraude, os pagamentos do seguro e as transferências de ativos podem ser revertidos, mas isso exigiria que a senhora testemunhasse sobre o comportamento do seu marido durante seus meses finais, que fornecesse evidências da manipulação que observou. Testemunhar. A palavra carregava um peso que ia além dos procedimentos legais. Significava reconhecer publicamente que meu casamento havia sido contaminado por engano, que meu marido havia sido convencido a me trair por pessoas que lucravam destruindo famílias. Mas também significava que os planos cuidadosos de Daniel, a manipulação sofisticada de Marcos Valadares e a disposição de Ricardo em me excluir da minha própria vida poderiam finalmente enfrentar consequências. Há mais uma coisa que a senhora deve saber, disse Henriques, deslizando um último documento pela mesa. Estivemos investigando o Sr. Valadares por 8 meses. O caso do seu marido não foi o primeiro, e, infelizmente, provavelmente, não foi o último. O documento continha nomes e datas, outras esposas que haviam sido sistematicamente excluídas de espólios que ajudaram a construir, outros filhos que haviam herdado tudo enquanto suas mães ficavam sem nada. Um padrão de manipulação financeira disfarçado de planejamento familiar, de confiança transformada em arma contra as pessoas que mais mereciam proteção. Eu olhei fixamente para a lista de nomes, pensando em mulheres como eu descobrindo seu deslocamento após velórios, descobrindo que sua segurança havia sido redistribuída para filhos que haviam aprendido a vê-las como obstáculos em vez de membros da família. Quanto tempo eu tenho para decidir? O Estatuto de Limitações nos dá cerca de mais 6 meses para apresentar queixas, mas o Sr. Valadares está atualmente trabalhando com novos clientes, o que significa que outras famílias podem estar enfrentando situações semelhantes se não agirmos rapidamente.
Saí do escritório de Henriques com cópias de documentos e um cartão de visitas que parecia uma arma que eu não sabia que possuía. O sol da tarde parecia mais brilhante enquanto eu caminhava para o meu carro, e pela primeira vez em meses, o futuro parecia algo diferente de declínio gerenciado. Eles pensaram que haviam planejado tudo, mas não haviam planejado a possibilidade de que seus crimes pudessem fazer parte de um padrão grande o suficiente para atrair investigação profissional. A mulher quieta que eles haviam dispensado como financeiramente ingênua estava prestes a se tornar o problema mais perigoso deles. A decisão veio a mim silenciosamente, da mesma forma que a maioria das escolhas importantes. Não em um momento de revelação dramática, mas durante o simples ato de fazer café na minha cozinha pela última vez. Enquanto o vapor subia da xícara que Ricardo havia me dado no nosso 5º aniversário, uma das poucas coisas que eu havia decidido guardar, percebi que havia acabado de ser a vítima na história de outra pessoa. Liguei para Roberto Henriques antes que pudesse duvidar de mim mesma. Eu vou testemunhar, eu disse, as palavras saindo mais firmes do que eu esperava. O que quer que o senhor precise que eu faça, eu farei. Senhora Helena, a senhora tem certeza? Isso não será fácil. Seu filho provavelmente enfrentará acusações criminais. E a publicidade... Meu filho parou de ser meu filho quando decidiu que eu era um obstáculo a ser superado, em vez de uma pessoa que merecia a verdade. A clareza na minha voz me surpreendeu. Como começamos? Em 2 dias, a equipe de Henriques havia reunido evidências suficientes para solicitar liminares de emergência bloqueando os ativos transferidos. Marcos Valadares foi preso em seu escritório, seus arquivos de clientes apreendidos. Seu esquema cuidadosamente construído exposto ao tipo de escrutínio que transformava fraude sofisticada em roubo óbvio. Mas o momento que mudou tudo veio quando Daniel recebeu a intimação judicial. Ele me ligou pela primeira vez em semanas, mas este não era o estranho que me dispensava e conduzia nosso relacionamento através de assistentes e intermediários. Este era alguém desesperado, confuso, agarrando-se ao controle em uma situação que havia fugido do seu gerenciamento. Mãe, o que você fez? Sua voz carregava um pânico que eu não ouvia desde que ele era pequeno, com medo de consequências que ele não conseguia entender ou evitar. Eu respondi as perguntas honestamente quando os investigadores as fizeram. A mesma coisa que espero que você faria na minha posição. Você não entende o que está destruindo aqui. Minha carreira, o futuro da minha família, tudo que o pai trabalhou para proteger, tudo que seu pai trabalhou para roubar de mim. Você quer dizer... O silêncio se esticou entre nós, preenchido com verdades que nenhum de nós estava disposto a reconhecer, enquanto ainda podíamos fingir que nosso relacionamento era recuperável. O pai estava te protegendo, Daniel disse finalmente, mas sua convicção estava rachando. Ele sabia que você não conseguiria lidar com a responsabilidade de gerenciar tanto dinheiro. Daniel, seu pai foi convencido por um criminoso que ganha a vida destruindo famílias como a nossa. E você o ajudou a fazer isso porque precisava de dinheiro para cobrir suas dívidas. Como você... Ele se conteve, mas o deslize confirmou o que eu já sabia. Os investigadores de Henrique são muito minuciosos. Eles encontraram seus registros de pagamento de sociedade, seus extratos de cartão de crédito, tudo que mostra por que você precisava da minha herança tão desesperadamente. Outra pausa. E quando Daniel falou novamente... Sua voz havia mudado de desesperada para calculista. O tom que eu o havia ouvido usar com o advogado oposto, procurando fraquezas para explorar. Mãe, eu posso fazer isso desaparecer. As transferências eram legais. A papelada é sólida. Se você desistir desta investigação agora, eu posso garantir que você seja cuidada. Um apartamento legal, pagamentos mensais, tudo o que você precisa. Tudo o que eu preciso. Conforme determinado por alguém que provou considerar minhas necessidades irrelevantes para seus planos. Daniel, eu quero que você ouça com muita atenção o que eu estou prestes a te dizer, porque eu só vou dizer isso uma vez. Eu fiz uma pausa, pensando em todas as conversas que deveríamos ter tido nos últimos meses, todas as oportunidades que ele teve de me tratar com decência humana básica, em vez de me ver como um problema a ser gerenciado. Eu prefiro viver no meu carro pelo resto da minha vida do que aceitar um único real de dinheiro que você roubou de mim. E eu prefiro ver você enfrentar as consequências pelo que fez do que fingir que não aconteceu, só para tornar sua vida mais confortável. Você está sendo emocional.
Você não está pensando claramente sobre o que é melhor para todos os envolvidos. Lá estava de novo. A despensa que havia envenenado nosso relacionamento por meses, a suposição de que qualquer resposta além da gratidão complacente era evidência da minha incapacidade de entender meus próprios interesses. Daniel, eu estou pensando mais claramente do que tenho feito em anos. E o que eu vejo claramente é que você ajudou um estranho a convencer seu pai de que eu era muito estúpida para participar de decisões sobre o meu próprio dinheiro. Você o assistiu me excluir do meu próprio casamento e não fez nada para me defender. Você herdou quase tudo que construímos juntos e planejou me dar apenas o suficiente em caridade para evitar que você se sentisse culpado por isso. Isso não é. Eu não terminei. Minha voz havia encontrado uma força que eu não sabia que estava ali. Quando seu pai morreu, em vez de luto, você sentiu alívio. Não porque você o amava e queria que o sofrimento dele acabasse, mas porque a morte dele significava que seus problemas financeiros estavam resolvidos. Eu vi isso naquela fotografia do velório, a satisfação no seu rosto enquanto você pensava que estava cercado por pessoas muito distraídas pelo luto para notar seus verdadeiros sentimentos. O silêncio do lado dele era diferente agora. Não a pausa de alguém preparando outro argumento, mas a quietude de alguém que foi visto completamente e se encontrou exposto. Mãe, por favor, podemos resolver isso privadamente. Assuntos de família devem permanecer assuntos de família. Nós paramos de ser família quando você decidiu que eu não merecia honestidade, Daniel. Nós paramos de ser família quando você escolheu o conselho de um criminoso em vez do bem-estar da sua própria mãe. E nós paramos de ser família quando você tentou usar assistentes e advogados para se comunicar comigo, em vez de falar diretamente sobre o que você fez. Eu ouvi a voz de Isabela ao fundo, sussurros urgentes que eu não conseguia distinguir, mas podia interpretar pelo contexto. Ela estava provavelmente lembrando de estratégias legais, controle de danos, maneiras de minimizar a exposição deles. A investigação vai continuar. Eu disse, sem esperar pelo roteiro que eles estavam preparando. Eu vou testemunhar sobre cada conversa, cada documento, cada momento em que você e seu pai escolheram me tratar como um inconveniente em vez de uma pessoa. E quando acabar, quer você enfrente acusações criminais ou apenas tenha que devolver o dinheiro que roubou, você e eu terminamos. Você não pode estar falando sério. Eu estou falando absolutamente sério. Você vai devolver cada real que pegou. Ou o Estado vai pegá-lo por você. De qualquer forma, você aprenderá que as ações têm consequências, mesmo quando você as comete contra pessoas que você pensa que não importam. Mãe, eu desliguei, cortando qualquer súplica ou ameaça que ele estivesse preparando. Minhas mãos estavam tremendo, mas não de medo ou incerteza, pela libertação que vem quando você finalmente para de carregar um peso que nunca foi seu para suportar. O telefone tocou imediatamente, depois de novo, depois uma terceira vez. Eu não atendi. Daniel teve meses para ter esta conversa com honestidade e respeito. Ele escolheu mentiras e manipulação em vez disso. E agora ele estava enfrentando os resultados das escolhas que ele fez quando pensou que eu era muito impotente para resistir a elas. Naquela noite, Henriques ligou com a notícia de que Marcos Valadares havia concordado em cooperar com os investigadores em troca de uma sentença reduzida. Seus arquivos de clientes continham registros detalhados dos perfis psicológicos que ele havia desenvolvido para mirar em famílias vulneráveis, incluindo anotações sobre os instintos protetores de Ricardo em relação à sua esposa ingênua e as pressões financeiras significativas de Daniel. Valadares manteve registros meticulosos, disse Henriques, incluindo gravações de conversas com seu filho onde eles discutiam as melhores estratégias para convencer seu marido a excluí-la do planejamento sucessório. Seu filho não foi um beneficiário passivo, senhora Helena. Ele foi um participante ativo no esquema. Participante ativo. As palavras confirmaram o que eu já sabia, mas não queria aceitar. Daniel não havia apenas herdado o dinheiro que estava disponível. Ele havia ajudado a criar as circunstâncias que o tornaram disponível, convencendo o pai de que a mãe era inapta para gerenciar sua própria segurança. O que acontece em seguida? Os bloqueios de ativos permanecerão em vigor, pendentes de procedimentos criminais. Se pudermos provar fraude, tudo será devolvido para o seu nome. Mas, senhora Helena, mesmo que seu filho evite condenação criminal,
A carreira jurídica dele provavelmente acabou. A Ordem dos Advogados não tolera advogados que participam de esquemas para fraudar membros da família. A carreira jurídica dele, o futuro que ele estava tão determinado a proteger, roubando de mim, seria destruído de qualquer forma pela sua disposição de roubar de mim. Havia uma simetria nisso que parecia mais com justiça do que vingança. Eu entendo. E, senhora? Helena? Há mais algo que a senhora deve saber. 6 outras mulheres entraram em contato com nosso escritório desde que a notícia da investigação se tornou pública. 6 outras esposas que descobriram padrões semelhantes em suas próprias situações. Sua disposição em falar está lhes dando a coragem para buscar sua própria justiça. 6 outras mulheres. 6 outras famílias destruídas pelo mesmo esquema que havia mirado na minha. 6 outras mães que haviam sido dispensadas por seus filhos e traídas por seus maridos, tudo porque alguém as havia convencido de que o roubo era, na verdade, proteção. Pensei naquelas mulheres, provavelmente sentadas em casas vazias, perguntando-se se estavam loucas ou exagerando, se sua dor era justificada ou se deveriam apenas aceitar quaisquer sobras que suas famílias decidissem lhes oferecer. Mulheres que mereciam saber que não estavam sozinhas, que suas situações não eram únicas, que alguém estava lutando. Quando o senhor precisa do meu depoimento? Audiências preliminares começam no próximo mês. Mas, senhora Helena, a senhora está preparada para como Daniel vai reagir quando perceber que as acusações criminais são sérias? Ele pode ficar desesperado, e pessoas desesperadas nem sempre fazem escolhas racionais. Pensei no homem que eu havia criado, o garoto que certa vez me trouxe dentes de leão do quintal e me disse que eram mais bonitos do que quaisquer flores da loja. Em algum lugar dentro do estranho calculista que havia roubado minha segurança, traços daquela criança ainda poderiam existir, mas eles não importavam mais. O tempo de esperar que ele se lembrasse de quem costumava ser, de dar desculpas baseadas em quem eu queria que ele se tornasse, havia terminado no momento em que decidi parar de ser a vítima na história dele. Deixe que ele fique desesperado, eu disse, surpreendendo-me com o quão firme minha voz soava. Eu terminei de ter medo do meu próprio filho. 6 meses depois, eu estava no jardim da minha nova casa, observando beija-flores visitarem o bebedouro que eu havia pendurado no ipê que me atraiu para esta propriedade. O chalé era pequeno, mas perfeitamente meu, comprado com dinheiro que o tribunal havia ordenado que fosse devolvido ao meu nome, mobiliado com peças que eu havia escolhido porque as amava, em vez de porque combinavam com a visão de outra pessoa sobre como nossa vida deveria ser. Os procedimentos legais se desenrolaram exatamente como Henriques havia previsto. Marcos Valadares recebeu uma sentença federal por fraude postal e conspiração. Seu esquema havia mirado em 17 famílias ao longo de 3 anos, roubando quase 2 milhões de reais de viúvas que haviam confiado no julgamento de seus maridos sobre planejamento financeiro. Daniel evitou acusações criminais ao cooperar com os promotores, mas sua carreira jurídica terminou quando a Ordem dos Advogados revogou sua licença por participar de fraude contra um membro da família. Sua sociedade no escritório se dissolveu quando os outros advogados decidiram que sua associação com o escândalo o tornava um ativo que não podiam se dar ao luxo de manter. A casa que eu havia dividido com Ricardo foi vendida por mais do que o esperado, e, entre os ativos devolvidos e o dinheiro do seguro que havia sido redirecionado de volta para mim, me encontrei com mais segurança financeira do que Ricardo, e eu jamais havíamos alcançado juntos. Não porque eu havia ganhado alguma loteria ou recebido uma herança inesperada, mas porque eu finalmente havia recebido o que sempre pertenceu a mim. Mas o dinheiro, por mais satisfatório que tenha sido seu retorno, não foi o que mudou minha vida. A mudança veio de descobrir que a mulher que eu havia sido antes de aprender a ceder ao julgamento de outras pessoas ainda estava lá, esperando para ser lembrada em vez de reconstruída. Eu havia comprado o chalé no bairro de artistas que eu havia pesquisado durante aquelas semanas finais na minha antiga casa. Minha vizinha mais próxima era uma ceramista chamada Helena, que me convidou para tomar café na minha primeira manhã e, de alguma forma, conseguiu perguntar sobre minha vida sem me fazer sentir que eu precisava justificar minhas circunstâncias. Você tem o olhar de alguém que passou por algo difícil,
ela havia dito, acomodando-se na cadeira em frente à minha mesa da cozinha, mas também de alguém que saiu mais forte do outro lado. O outro lado. Eu não havia pensado nisso dessa forma antes, mas Helena estava certa. A traição que parecia o fim da minha vida havia sido, na verdade, o começo de algo que eu nunca tive a coragem de criar, enquanto ainda tentava preservar relacionamentos com pessoas que não me valorizavam. Eu havia começado a pintar novamente, algo que eu não fazia desde a faculdade. Os materiais de arte pareciam estranhos nas minhas mãos no início, mas a memória muscular retornou gradualmente, junto com o tipo particular de paz que vem de criar algo bonito sem se preocupar se mais alguém irá apreciá-lo. Minhas pinturas não eram sofisticadas, mas eram honestas. Paisagens que capturavam a luz em diferentes momentos do dia, naturezas mortas de flores do meu jardim, retratos dos pássaros e gatos e vizinhos que haviam se tornado parte da minha rotina diária. Eu as pendurei por todo o chalé, não porque merecessem paredes de museu, mas porque me lembravam de que eu era capaz de trazer beleza ao mundo. O centro comunitário local oferecia aulas de arte, clubes de leitura, grupos de caminhada que exploravam trilhas por florestas que eu nunca tinha visto, apesar de viver no mesmo estado por mais de 2 décadas. Eu me juntei a tudo que me interessava, descobrindo que fazer amigos como adulta era mais fácil quando você não estava tentando se encaixar em espaços projetados em torno das preferências de outra pessoa. Ali se visitava frequentemente, trazendo notícias do velho bairro e histórias sobre nossos primos e amigos em comum. Ela nunca perguntava diretamente sobre Daniel, entendendo que alguns assuntos eram melhores deixados intocados, até que eu decidisse se queria discuti-los. Você parece mais jovem, ela me disse durante uma visita, estudando meu rosto com a atenção de alguém que me conhecia desde a infância. Não apenas relaxada, realmente mais jovem, como se você estivesse carregando algo pesado por anos e finalmente o tivesse largado. Ela estava certa. O peso que eu vinha carregando, o esforço constante de me fazer menor para caber nos planos de outras pessoas, o trabalho exaustivo de manter relacionamentos com pessoas que não retribuíam meu investimento, havia sido levantado por circunstâncias que inicialmente pareciam punição, mas se revelaram libertação. Daniel havia tentado entrar em contato comigo várias vezes durante os procedimentos legais, geralmente através de Isabela, ocasionalmente através de cartões que chegavam sem endereço de remetente, mas com a caligrafia que eu reconhecia. Eu os lia uma vez, cuidadosamente, procurando por reconhecimento do que ele havia feito ou remorso genuíno pela dor que ele havia causado. Em vez disso, eu encontrava justificativas, explicações sobre o quão difícil sua situação tinha sido, pedidos de compreensão que não incluíam nenhuma sugestão de que ele entendia a devastação que suas escolhas haviam criado na minha vida. O cartão final havia sido diferente, chegando no meu aniversário junto com um presente que eu não havia pedido. Uma pequena pulseira de prata, delicada e cara, o tipo de joia que ele havia me dado na infância quando queria se desculpar por alguma pequena transgressão. O cartão dizia: "Mãe, eu espero que um dia você possa me perdoar. Eu nunca quis que as coisas terminassem assim. Eu sinto sua falta." Eu segurei a pulseira por um longo tempo, lembrando do garotinho que havia economizado sua mesada para me comprar presentes, que me abraçava ferozmente e prometia que sempre me amaria mais. Aquela criança havia sido real, e meu amor por ele havia sido real, e a perda de ambos era algo que eu tive que lamentar, assim como qualquer outra morte. Mas luto e perdão não eram a mesma coisa. O perdão exigia reconhecimento, mudança de comportamento, evidência de que a pessoa que o buscava havia aprendido algo com seus erros. O cartão de Daniel não continha nada disso, apenas arrependimento de que suas ações tivessem levado a consequências que ele achava desagradáveis. Eu havia colocado a pulseira em uma gaveta com suas outras cartas, não porque eu planejava guardá-las, mas porque jogá-las fora parecia o tipo de gesto dramático que lhes dava mais importância do que mereciam. Algum dia, eu poderia lê-las novamente e não sentir nada além de leve curiosidade sobre a pessoa que as havia escrito. Ou eu poderia nunca lê-las novamente. Qualquer escolha seria minha. As estações mudaram ao redor da minha nova vida, marcando o tempo com ritmos que eu havia esquecido de notar durante os anos em que meus dias eram estruturados em torno dos horários de outras pessoas.
O outono trouxe turistas para ver a mudança das cores das folhas, e eu descobri que gostava de conversar com estranhos que estavam vendo meu lar adotivo com olhos frescos. O inverno significava neve e silêncio. Longas noites junto à lareira com livros que eu planejava ler há anos. A primavera chegava com crocos rompendo o solo que eu havia preparado durante minhas primeiras semanas ansiosas no chalé, quando jardinagem havia sido uma maneira de exaurir meu corpo o suficiente para que minha mente pudesse descansar. E o verão trazia os beija-flores. Pequenas criaturas cuja alegria destemida me lembrava diariamente que ainda havia maravilha a ser encontrada no mundo. Eu havia aprendido a cozinhar para uma pessoa só sem me sentir solitária, a tomar decisões sem consultar as preferências de mais ninguém, a gastar dinheiro em coisas que me traziam prazer, sem justificar o custo para críticos imaginários. Liberdades simples que a maioria das pessoas dava como certas, mas que pareciam revolucionárias para alguém que havia passado décadas acomodando as necessidades de outras pessoas antes de considerar as suas próprias. Helena havia me apresentado a seu amigo Marcelo. Não o consultor financeiro fraudulento que havia destruído minha família, mas um professor de inglês aposentado que era voluntário na biblioteca e compartilhava meu amor por livros de mistério. Nós tomamos café várias vezes, e ele perguntou se eu estaria interessada em jantar alguma hora. Nada sério, apenas a companhia de alguém que gostava de conversar sobre livros e política local. Eu me surpreendi dizendo sim. Não porque eu estivesse pronta para romance, mas porque eu estava pronta para companhia com alguém que me via como eu era agora, em vez de quem eu tinha sido em relacionamentos que não existiam mais. A noite havia sido agradável. Boa comida, conversa fácil, a interação confortável entre dois adultos que não estavam tentando consertar um ao outro ou provar nada além do prazer mútuo da companhia um do outro. Ele me acompanhou até em casa e perguntou se eu gostaria de participar de uma leitura na livraria na próxima semana. Eu gostaria, eu disse, falando com total sinceridade. Parada no meu jardim agora, observando a luz do verão esmaecer na noite, pensei em todas as versões de mim mesma que eu havia sido ao longo dos anos. A jovem que havia acreditado que amor significava desaparecer na visão de futuro de outra pessoa. A esposa que havia confundido acomodação com lealdade. A mãe que havia pensado que amor incondicional significava aceitar comportamento inaceitável. Nenhuma dessas mulheres estava errada por querer conexão, segurança, família, mas elas estavam erradas por acreditar que essas coisas exigiam o sacrifício de tudo o que as tornava indivíduos em vez de extensões das necessidades de outras pessoas. A mulher que eu era agora entendia que o amor verdadeiro, o tipo que vale a pena ter, aprimorava, em vez de diminuir, as pessoas que tocava. Que relacionamentos saudáveis eram construídos sobre respeito mútuo, em vez da disposição de uma pessoa em aceitar qualquer tratamento que a outra escolhesse fornecer. Meu telefone ficou silencioso na bancada da cozinha, e seu silêncio não parecia mais punição. Daniel viveria com as consequências de suas escolhas, assim como eu estava vivendo com as minhas. A diferença era que minhas escolhas haviam levado à paz, enquanto as dele haviam levado à destruição de tudo que ele alegava valorizar. Às vezes eu me perguntava se ele já entendia isso. Se ele havia aprendido alguma coisa ao ver sua vida desmoronar sob o peso do seu próprio egoísmo. Se ele alguma vez pensava na mulher que o havia criado e percebia que dispensá-la havia sido o primeiro passo para se tornar alguém capaz de traí-la. Mas essas perguntas pertenciam a ele agora. Eu havia parado de fazer das emoções dele a minha responsabilidade. O chalé ficou quieto enquanto a escuridão se instalava sobre o jardim. Em alguns minutos, eu entraria e faria chá. Leria mais um capítulo do romance que comecei ontem. Talvez trabalhasse na pintura que estava desenvolvendo a semana toda. Prazeres simples que pertenciam inteiramente a mim. Amanhã, Marcelo me buscaria para nossa ida à feira de produtores, e nós escolheríamos flores e vegetais juntos, discutindo quais variedades prosperariam no meu solo e quais receitas poderiam melhor realçar os produtos da estação. Na próxima semana, eu dirigiria até a costa para um workshop de pintura que Helena havia recomendado, passando 3 dias aprendendo novas técnicas enquanto me hospedava em uma pousada com vista para o oceano. No próximo mês, Alice visitaria no meu aniversário,
E nós celebraríamos com vinho e chocolate e histórias sobre as aventuras que ainda estávamos planejando para nossos 70 anos. Planos simples, feitos sem consulta ou comprometimento, refletindo preferências que eu havia aprendido a confiar, em vez de questionar. A vida que eu estava aterrorizada de perder havia sido substituída por algo que eu nunca tive a imaginação de vislumbrar, enquanto ainda estava tentando preservar relacionamentos que já estavam mortos. Eu havia descoberto que o oposto de traição não era confiança, era independência. O oposto de abandono não era resgate, era autossuficiência. E o oposto de ser dispensada não era ser reconhecida, era recusar-se a aceitar a visão limitada de outras pessoas sobre o que você merecia. Daniel havia me dado exatamente o que eu precisava, embora não da maneira que ele pretendia. Ao me mostrar quem ele realmente era sob a fachada de lealdade familiar, ele me libertou da obrigação de continuar fingindo que nosso relacionamento era algo que nunca tinha sido. Eu caminhei de volta para o chalé, deixando o bebedouro de beija-flores para os visitantes da manhã cedo, que chegariam antes de eu acordar. A luz da varanda projetava sombras quentes sobre a porta que eu havia pintado de azul porque me lembrava dos céus de verão. E lá dentro, minha casa esperava com toda a paz que eu havia aprendido a criar para mim mesma. Às vezes o silêncio é a verdade mais alta.